um espermatozoide de ter uma coisa a dizer 0 espermatozoides. Por isso, mesmo que a pessoa só possa fazer naqueles laboratórios porque não tem dinheiro e a credencial do SNS só pode ir, eu não quero falar de marcas, mas pronto, só pode ir à Joaquim Chaves, Germano de Sousa ou Similar, que é o que tem a convenção com o SNS. Mais vale ir pelo menos a uma dessas do que ir aos centros de PMA ou a um laboratório específico e pagar 100 ou 120 euros por um espermograma que pode fazer impacto à vida dessa pessoa. Por isso, há alguma coisa a fazer. Há diferenças, mas façam espermogramas. Ok. Pergunta-nos aqui a Gabriela. Bom dia. Nas consultas hospitalares de infertilidade, costumam pesquisar Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorreia? Qual a prevalência destas infecções? Nos cuidados primários temos a possibilidade de pedir, mas fica caro. Sim. Varia um bocadinho de centro para centro. Há centros que, por rotina, pedem obrigatoriamente, há outros que não. A clamídia, é a doença sexualmente transmissível mais comum e que está muitas vezes associado à patologia tubar e à obstrução das trompas. Por isso, é uma coisa que nós costumamos pedir. Eu costumo pedir, mas não é também não está lá na chapa 7 obrigatório. Pronto. Se houver uma história sugestiva, infecções recorrentes, doenças inflamatórias, uma infertilidade idiopática, eu peço. Mas vocês não mesmo quando vocês fazem a credencial do SNS, isso não é comparticipado, essa? Eu pensava que isso era comparticipado. É sim, eu tenho a ideia que na maior parte das zonas do país sim, mas haverá alguma heterogeneidade. Do ponto de vista da clamídia, por exemplo, na zona de Lisboa, os nossos colegas, porque é um tema que já tem sido focado aqui noutros webinars, os nossos colegas normalmente conseguem enviar ao INSA e aí fazer de forma comparticipada. Portanto, pode haver aqui alguma variabilidade regional de zona do país para zona do país. Depois temos aqui outra pergunta da colega que se identifica como AS. Se o espermograma for anormal, deve-se orientar para a urologia? Por exemplo, o casal que pretende engravidar, ou qual a especialidade mais indicada? O ideal é logo ir para a medicina da reprodução e depois a medicina da reprodução decidir se vai à urologia ou não. Podem fazer logo duas referenciações, urologia e A medicina da medicina da reprodução. reprodução, e já agora também corrijo-me se eu estiver errado, mas na maior parte dos hospitais está no âmbito da ginecologia e obstetrícia. Tá, só que nós temos sempre um urologista a trabalhar connosco. Por exemplo, na medicina da reprodução, há sempre as biópsias testiculares. Há duas exceções. Aqui cá há centros privados que eles próprios fazem as biópsias, mas não é boa prática, está bem? Quem faz a biópsia testicular é o urologista. E quando nós temos uma alteração espermática grave, convém ir à urologia e o urologista pedir os testes genéticos, decidir se faz sentido fazer biópsia testicular, sim ou não. Por isso nós temos os próprios urologistas. Ao referenciar para uma urologia normal, pode correr o risco de calhar um urologista que não trabalha na área da medicina da reprodução. Por isso era mais fácil enviar para a medicina da reprodução e da medicina da reprodução para o urologista. Muito Não há bem. assim muitas patologias que o urologista trate e cura a alteração, está bem? Há uma das patologias é o varicocele, tem alterações da mobilidade ou alterações da morfologia. É o varicocele e vamos operar e fica bom. Às vezes nem sempre, está bem? Mas, na minha opinião, era logo para a medicina da reprodução. Ok, temos aqui uma pergunta sobre varicocelo. O João Ribeirinho Marques pergunta-nos qual o verdadeiro impacto do varicocelo como causa masculina de infertilidade. Este é um diagnóstico relativamente comum em cuidados de saúde primários. Sim. Valorizamos apenas os casos em que existem alterações simultâneas do espermograma? Sim, ou seja, para valorizar no ponto de vista da medicina da reprodução é se houver alterações do espermograma. Agora, se for um varicocele sintomático, ir enviar para a urologia para eles operarem, está bem? Independentemente de haver alterações espermáticas ou não. Ok, muito bem, muito bem. Ora, bom, nós temos que agora avançar mais um bocadinho. Colegas, eu sei que ainda há aqui perguntas vossas por responder, mas irei colocá-las mais adiante durante este webinar, que está tão interessante. E também quero recordar, às vezes estamos entusiasmados com as perguntas e com os temas, e que não se esqueçam de realizar o controle de presença inicial deste módulo, está bem? E então, na pergunta do televoto, desta vez temos quase unanimidade, ou seja, Exatamente. casal 35, 37 anos, um ano sem gravidez, que exames pedir, 97% dos colegas diz todas as anteriores. E é verdade, é para fazermos tudo. E agora vamos entrar aí Nos casos. nos casos. Muito bem. Então,
neste caso aqui, em particular, ou seja, 35, 37 anos, a um ano sem engravidar, que exames pedir? Ou seja, 35, quando eu pedi isto, geralmente é 35 para a mulher, 37 para o homem. Pronto. A ecografia ginecológica é a base inicial de quando vão à nossa consulta e nós temos acesso e fazemos muitas vezes logo na primeira consulta. Existem duas ecografias, a com sonda vaginal à esquerda, com sonda abdominal à direita. O que nós queremos ver é ver o útero, ver os ovários, ver se existe algum quisto nos ovários, algum nó do septo retal vaginal, alguma coisa que suspeite. Vemos dentro do endométrio se existe o espessamento do endométrio, correlacionar o endométrio com a fase do ciclo e os ovários com a fase do ciclo. Existe uma ecografia que fala-se cada vez mais que é a ecografia 3D, para fazer uma avaliação mais pormenorizada e fazer os diagnósticos de endometriose profunda. A parte abdominal, a sonda abdominal, muitas vezes nós só fazemos quando existe quistos muito grandes nos ovários, para nós termos bem a ideia global da cavidade. As hormonas que nós pedimos, a FSH e falta aqui a LH. A FSH e a LH são produzidas na hipófise, que vão estimular o ovário a produção de estradiol e progesterona. A função tiroideia é muito importante porque também influencia o pico de LH e, consequentemente, as ovulações. E a prolactina é uma coisa. A prolactina é uma hormona produzida na hipófise posterior, que se tiver níveis elevados de prolactina, também temos dificuldade em ter os picos de LH. Este aqui, tudo isto, como nós sabemos, é mediado por feedbacks positivos e feedbacks negativos. Se nós tivermos, por exemplo, um hipertiroidismo, uma TSH muito elevada, vamos ter um LH baixinho e, consequentemente, não vamos recrutar os folículos adequadamente. Se tivermos, por exemplo, um FSH muito elevada, temos que perceber qual é que é a causa. Uma das causas pode ser devido a uma insuficiência ovárica, e como temos uma insuficiência ovárica, ela não faz este feedback negativo e então a FSH está sempre muito elevada. Antigamente a FSH era muito usada como preditor do outcome para os tratamentos de fertilidade, mas atualmente com a hormona antimulariana a relevância da FSH foi colocada num segundo plano. Este gráfico aqui mostra o recrutamento folicular, ok? Temos a parte, sabemos que no início o LH está baixinho e depois começa a subir e que a ovulação ocorre com o pico de LH. O estradiol vai subindo à medida que os folículos vão sendo recrutados. Quando o estradiol está perto de 150 a 300, a LH dá o pico, o óvulo é libertado para a trompa e depois esperamos que haja gravidez e implantação no útero. Coisas muito importantes é os níveis de progesterona. Tipicamente, quando nós pedimos as análises, é o LH, estradiol, na primeira fase do ciclo e depois a progesterona no 21º dia do ciclo. Para quê? Para confirmar se está elevada e se há ovulações e se há níveis de progesterona adequados para suplementação da fase lútea. Também. Depois há a ovulação, o óvulo entra na trompa, os espermatozoides estão lá, fecundou o óvulo e depois o embrião começa a divisão e implanta no útero. Se nós tivermos problemas nas trompas fechadas, nem sequer os espermatozoides vão, nem sequer o embrião depois implanta no útero também. É importante termos trompas boas e fazer o estudo, a histosalpingografia ou a histosalpingosonografia são muito importantes também. Miguel, está aqui, a propósito disto que estás agora a falar, está aqui uma colega, a Ana, que nos pergunta: existem timings específicos para a mulher fazer a colheita, digamos, do estudo hormonal nas mulheres com ciclos irregulares? Com ciclos irregulares, fazem logo em qualquer altura do ciclo. E nós depois tentarmos, com este gráfico, perceber onde é que está. Porque muitas vezes as mulheres com ciclos irregulares, imagina aquelas mulheres típicas com vários poliquísticos, nunca passam desta parte porque nunca ovulam, nunca têm prostronas boas, andam sempre daqui para a esquerda. As mulheres que têm ciclos irregulares, o que fazemos é que às vezes pode haver ovulações espontâneas e a próstata estar elevada, mas se nós não conseguimos saber o padrão da mulher, pede-se, passa em qualquer altura do ciclo. E nós depois pesquisamos para perceber se está numa fase folicular, se está numa fase lútea, se está a ovular ou não. Ok, muito bem, muito obrigado. Depois, olha, os meus filhotes estão a chegar a casa.
por isso se ouvirem barulho peço desculpa, mas eu vou tentar controlar a situação, está bem? Muito bem. Também daqui a 10, 15 minutos iremos fazer um breve intervalo. Estamos a Então, a ver se aproximar. acabávamos. Nós temos 4 casos, a ver se acabávamos este primeiro e Muito depois, bem. E fazemos este. antes entramos no outro. Pronto. O espermograma. As coisas importantes do espermograma são estas aqui. O que é mais relevante são 5 coisas: é o volume, a concentração de espermatozoides e o número de espermatozoides, a mobilidade e a morfologia. Está bem? São estas as coisas básicas para vocês ouvirem. Porque às vezes há espermogramas que têm 3 páginas, há espermogramas que têm metade de uma página. Pronto. E isso aí também nos dificulta a perceber o que é efetivamente relevante. Dentro das causas masculinas, pode haver um déficit primário da espermatogênese e não há produção espermática, pode haver causas endocrinológicas ou sistémicas, ou pode haver uma obstrução dos ductos que tenha impacto na qualidade espermática, do ejaculado. O melhor cenário é mesmo este, porque se nós tivermos espermatozoides não temos no ejaculado, mas temos na biópsia, não há problema nenhum. Causas femininas. As mulheres são mais complexas que o homem, então já vimos que há várias causas femininas que podem ter impacto na fertilidade. Distúrbios da ovulação, endometrioses, sinéquias pélvicas, aderências pélvicas, obstrução tubária, hiperprolactinomas, fatores cervicais, aquelas mulheres que têm patologia do colo, já fizeram colonizações múltiplas vezes, malformações bolarianas, aquelas mulheres que não têm útero, os jockey-tuskies e têm que recorrer à gestação de substituição, as trombofilias, as causas genéticas ou mesmo as causas imunológicas, está bem? Muito bem. Agora, temos nova pergunta para os colegas responderem. Exatamente, vou parar aqui, ou seja, nós pedimos o espermograma, isto foi a base, pedimos isto tudo ao casal e a seguir veio o resultado de uma azospermia. E o que é que nós respondemos? Muito bem. Ora, só um bocadinho que eu tenho aqui que ativar também. Ora, só um bocadinho que eu acho que agora está aqui. Não estamos na pergunta correta. Exatamente. Agora, sim, colegas podem ir respondendo à pergunta do televoto. E perguntávamos aqui a Rita, falou em congelar os óvulos. Isso só é possível no privado, certo? Quanto custa? Não, são 2.000, 2.500 euros, congelamento dos óvulos no privado. No público fazem. Inicialmente faziam para os doentes com doenças oncológicas, antes dos tratamentos de oncológicos, quimio, radioterapia, o que seja. Atualmente, mesmo os doentes com endometrioses graves, o SNS faz. Doentes às vezes com quistos nos ovários muito grandes, com risco de ficarem sem o ovário, fazem, mas eu publiquei um artigo, já deve ter para aí 2 anos, no Observador. Existe muita heterogeneidade de centros públicos para centros públicos. Há centros públicos que praticamente não fazem congelamento de óvulos, há outros que fazem com mais facilidade, mas é muito heterogéneo, está bem? Ok, muito bem. Depois um colega que se identifica como VP, como funciona no caso das dadoras de oócitos? Sim. As dadoras de óvulos, como é uma área que nós já há vantagens para as clínicas terem dadoras de óvulos, nós conseguimos ter dadoras de óvulos. Às vezes, quando não temos, compramos outras clínicas portuguesas e conseguimos com alguma facilidade. No SNS, está centralizado no Porto, no São João. Eu não sei se é São João ou Santo António, sei que é no Porto. E mais uma vez é um caso de menopausas precoces. Vem ao Centro Público de Lisboa e depois é incorporado numa lista de espera global a nível nacional. Okay. Devido também aos 3 anos, 4 anos, há muitos casais que recorrem aos centros privados para fazer os tratamentos. Custos dos centros privados, para além dos 5.000 euros do tratamento FIV, comprar óvulos custa mais ou menos 3.500 euros. Uma dadora tem uma compensação financeira de 1.000 euros e esses 1.000 euros ela recebe tanto ir ao público doar como ir ao privado doar, é igual, e depois há um teste de compatibilidade genética, seleção de óvulos,
a própria medicação, por isso é que gasta só para a dor, os casais gastam 3.500 euros. Estes preços variam um bocadinho de clínica para clínica, tá bem? Há clínicas que são um bocadinho mais baratas, outras um bocadinho mais caras. Geralmente as clínicas maiores são mais caras, os IVIs, as Ginemedes, as outras são preços mais acessíveis, mas nunca é uma variação assim significativa, tá bem? Ok. Depois a Carolina, a respeito daquela altura em que estávamos a falar da escolha das características dos espermatozoides, pergunta: e informação sobre as doenças não está incluída? Ou Tá, está? tá, tá. Há um painel genético, faz um teste, aquilo vão 70, 100 e tal mutações e que são selecionadas, tipo fibroses quísticas, anemia das células falciformes, o que seja, mielodistrofias, são descartados logo esses dadores, está bem? Agora, eu já tive situações, mesmo com essa seleção, nunca é 0%. Vou-vos dar o exemplo de um casal que fez os tratamentos com recurso à doação de óvulos e engravidou, e aos 2 anos a criança ficou internada por uma anemia hemolítica. E na anemia hemolítica, o que se veio a diagnosticar era que tinha favismo, ou seja, ele começou a comer favas e começou a ficar pálida, 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 prostrada, prostrada, levaram à urgência e tinha uma mudança genética, enzimática, que se chama favismo. E que a própria dadora sabia, só que como era uma coisa para ela tão irrelevante e que não tinha impacto na qualidade de vida dela, ela não reportou nada. E nós não andamos a pesquisar essa mutação na altura, isso já tem uns anos, depois a partir daí já os novos painéis incorporam-na, mas os antigos painéis não incorporavam essa doença e a criança tem favismo, fruto de doação de óvulos. Pronto. Ok. Depois aqui a Adriana Santos pergunta: quando há suspeita de infertilidade de ambos os membros do casal, referenciamos cada um ou fazemos apenas uma referenciação incluindo a informação clínica de ambos? Tipicamente enviam só um, pelo que eu sei. Mas já tive situações em que, quando o marido está alojado no Porto e a mulher está alojada em Lisboa, eu sei que os médicos de família enviam para cada um e o que for mais rápido é o que vão. Pronto. Muito bem, muito bem. Depois temos aqui duas perguntas, no fundo, barra comentários relacionadas com esta questão da referenciação. A Rita Moreira diz-nos: bom dia. Quando identificamos uma infertilidade masculina e a mulher não é nossa utente, como referenciar um homem para consulta de fertilidade? Já fiz a referenciação à consulta numa situação deste tipo, alocada à ginecologia, e não foi aceite. Obrigada desde já, diz a Rita. E depois ainda a Isabel Lourenço Ribeiro diz: não tenho necessitado, mas em Gaia poderíamos passar requisição convencionada de espermograma, mas os utentes iam colher diretamente na consulta de infertilidade do hospital, do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, mesmo sem o casal estar referenciado. Portanto, há aqui diferentes É, situações e diferentes experiências. Queres pá, comentar? imagina um casal de Évora estar a mandar para a consulta, eu sou de Évora, estar a mandar para a consulta de Évora de ginecologia. Não lhes vão fazer nada, porque aquilo não tem um centro de PMA. Mais vale enviar para Garcia de Horta, centro de PMA e a consulta de apoio à fertilidade, ao Santa Maria ou ao Maternidade Alfredo da Costa, do que propriamente andar a encher a consulta de ginecologia, que às vezes os próprios colegas depois demora mais tempo a andarem a reenviar para a PMA eles próprios. Ou nem sequer sabem. Se enviam para Évora e depois dizem: olha, agora é para ir para Santa Maria para o Maternidade Alfredo da Costa. É mais fácil. Eu sei que também há centros públicos, acho que é Santa Maria Maternidade à frente da Costa, que o próprio casal pode ir lá e pedir a consulta. Sei que não são todos, mas isso há hospitais que permitem isso. Tal e qual como essa situação dos espermatozoides de Gaia, eu não sabia. Ok, muito bem. Então, o espermograma vinha com a zoospermia. O que fazer? 48% dos colegas responde todas as anteriores, Sim. 33% responde referenciar para a unidade de procriação médica assistida e 13% pedir ecografia escrotal, 7% pedir FSH, LH, testosterona livre. Qual é que seria a resposta correta, Miguel? Era pedir todas, mas, por exemplo, ajustado para vocês,
que às vezes não conseguem pedir os testes genéticos, ou que testes genéticos pedirem, que também não podem não saber. A segunda hipótese correta era referenciar logo para o centro de PMA, pronto, logo para ficar correto. Mas ao mesmo tempo também pedir uma ecografia escrotal e pedir umas análises que podem prescrever, há vantagens em levar já isso para a consulta, está bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui e aqui. Depois, então, dentro do estudo genético, e já estamos a acabar, então eu vou ver o outro, para não ter já o diagnóstico. Pede-se ecografia escrotal, vê-se o tamanho dos testículos, vê se há varicocele, se não há varicocele. Quem faz é o radiologista ou é o urologista. As análises importantes é FSH, LH de testosterona livre, porque se nós tivermos uma FSH muito elevada, o que acontece é que não vamos ter uma testosterona muito elevada. Se temos uma testosterona muito elevada, altíssima, temos que perguntar ao casal e ao homem se não anda a tomar cenas para os ginásios e coisas dessas para optimizar o rendimento, porque pode justificar uma azospermia, e já tive vários casos dessas situações em que andou a tomar testosterona injetáveis, as testosteronas ficam muito elevadas, a FSH fica muito baixa, a LH fica baixa e depois não há uma espermatogénese adequada. Dentro dos testes genéticos, um teste genético, nós pedimos 3, é o cariótipo, a pesquisa das microdeleções do cromossoma Y, e pedimos, em casos específicos também, descartar fibrose quística. Também há umas heterozigoteias para a fibrose quística que têm depois impacto na qualidade espermática. Pronto. E neste caso, o cariótipo deu um 47XXY, que é um síndrome de Klinefelter, que nós já ouvimos falar, e que as manifestações físicas são variáveis, estatura elevada, a proporção dos braços longos e do tronco, pode haver ginecomastia, pilosidade, testículos são pequeninos, e depois podemos ter também a azospermia, que é a ausência de espermatozoides. Há outras manifestações mais incomuns, que a dificuldade na linguagem, dificuldade na aprendizagem, déficits de atenção, e perante isto, faz sentido fazer biópsia testicular? Sim ou não? Ou vai já para a doação de esperma? Muito bem, só um bocadinho. Temos aqui uma pergunta a respeito aqui deste estudo hormonal. Colegas, podem então responder sim ou não agora no televoto. Pergunta-nos aqui uma colega, fiquei confusa. Pedir estudo hormonal, neste caso clínico 1, seria no casal, no homem e na mulher? Sim. Era pedir logo aquelas partes iniciais, eu já tinha pedido. Ou seja, a mulher eu já tinha estudado. Agora esta pergunta era só alojada ao homem por causa da azospermia. Mas o estudo hormonal eu já tinha pedido. Ecografia ginecológica, estudo hormonal da mulher, a hormona antimulariana, e espermograma, aquela parte inicial pedi isso tudo, e a seguir o que é que eu fazia com o resultado da azospermia. Ok, muito bem. Eu acho que já esclarecemos a Joana. Depois temos aqui outra pergunta da Catarina Mendes. Já ouvi dizer que em casos de infertilidade é importante a influência de vitaminas ou minerais. Por exemplo, o zinco. Ouvi dizer que é importante para o esperma. Que em alguns casos o homem devia fazer suplementação com ácido fólico. Gostaria de saber a sua opinião. Obrigado, diz a Catarina. Obrigado. Opa, o tema da suplementação, vocês de certeza que já tiveram em outras aulas. É evidência científica, calhamos um bocado aí. Tipicamente na área da medicina da reprodução é o zinco, coenzima Q10, ômega 3, vitamina D, os probióticos. O que é que me está a faltar mais? Tipicamente é isto que falam mais: coenzima Q10, ômega 3, selênio. Okay. Mas há evidência científica de que Agora, são eficazes ou não? É um mundo cinzento. é um bocado isso. Eu não sou daqueles defensores. Eu prescrevo algumas coisas, mas não sou daqueles defensores que diga que isto aqui vai salvar e vai duplicar e triplicar a taxa de qualidade espermática e vai melhorar isso. E há uma coisa muito simples que eu digo:
se fosse o zinco o problema, nós tínhamos países africanos que se reproduzem mais do que nós e que não tomam suplementos e que comem mal e que tudo isso. Por isso, eu acho que se nós tivermos uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, nós não precisamos de mais nada. É verdade. Eu digo isso muitas vezes aos Também. meus doentes. Agora, pá, mas é comum eles chegarem cá, pá, É terem muito uma comum. listinha. Sim, sim, sim. Isto, no fundo, às vezes lá está. Informação, nutricionista, farmácias para farmácias, vão passando às vezes essas mensagens. Eu não estou a dizer que isso faz mal e que não há evidência nenhuma. Agora, pá, se é obrigatório fazer, se há uma meta-análise que diga o zinco nesta situação deve-se fazer em X miligramas e tudo isto, epá, enquanto não me apresentarem, eu continuo com este comportamento. Muito bem, muito bem. Na verdade, nós até temos evidência que a hipervitaminoses, algumas hipervitaminoses podem causar dano. Portanto, Sim, insuficiência hepática, insuficiência renal, essas coisas todas, mas acho que é no meio onde está a virtude e tentamos arranjar um. Pronto, e depois varia muito médico para médico. Nós sabemos especificamente, o médico X dá aquela listinha aos doentes, o médico Y não faz nada. Pá, ver um bocadinho caso a caso. é isso, é isso. Muito E, e eu, bem. e eu sou fã dos probióticos, criámos a Sociedade Portuguesa, eu falei com o professor Carlos, criámos a SPIP, a Sociedade Portuguesa dos Probióticos, com gastroenterologistas, pediátricos, farmacêuticos, nutricionistas, tudo isso. Agora, até que ponto é que aquilo depois há evidência ou não, porque depois também dentro da área dos probióticos há tudo no mercado e tudo se vende na net e há nas farmácias, para farmácias, tudo e mais alguma coisa. E o que é uma estirpe boa e uma estirpe má, registada, não registada, é um bocadinho o objetivo da sociedade. Pronto. Muito bem. Então, temos um Um empate. empate. 50% diz que sim, 50% diz que não. Qual era a resposta correta, Miguel? Faz sentido fazer biópsia testicular. Eu sei que há situações em que nós não vamos conseguir ter espermatozoides, mas em 40% dos casos nós conseguimos ter espermatozoides. E há uma correlação da idade do homem mais novo ter espermatozoides ou não, e faz sentido fazer biópsia, porquê? E a maioria dos homens, mesmo com mutações e cariótipos alterados, que é quase incompatível haver espermatozoides, a maioria dos homens arrisca e faz biópsia testicular, porque é a diferença de tentar fazer a biópsia e ter espermatozoides ou então ir logo para a doação de esperma. Neste caso, nós conseguimos espermatozoides na biópsia e depois tivemos que fazer a ICSI, que é um tipo de fertilização in vitro. No próximo módulo, nós vamos explicar o que é FIV, o que é ICSI. Mas a ICSI, o que é temos o óvulo, furamos o óvulo e colocamos o espermatozoide lá dentro. E a ICSI, quando temos espermatozoides da biópsia testicular, é espermatozoides que nós somos obrigados a fazer ICSI e não FIV. Tá bem? Fecha FIV, fecha ICSI, faz a ICSI. Tivemos embriões, depois, quando nós temos embriões a mais, congelamos, é transferido passado 12 dias de teste de gravidez, passado 15 ecografia. Muito bem, muito bem. Tá bem? Estudo genético dos embriões pode-se fazer em casos selecionados, está bem? Para confirmar se havia risco ou não de vir a criança a nascer com o mesmo problema do pai. Ora bom, chegamos à hora do nosso intervalo e terminamos agora o caso 1 e por isso é o momento ideal para realizarmos aqui o nosso intervalo. Isto está a ser mesmo muito interessante e, colegas, obrigado também pelas vossas perguntas e pelos vossos comentários. Houve aqui depois vários colegas a comentar que realmente no seu local de trabalho, neste momento no SNS, o teste da clamídia já é comparticipado e, portanto, também já ficou aqui testemunhado por vários colegas de várias zonas do país. E, colegas, vamos fazer então um breve intervalo. Miguel, o que é que achas? 15 minutos? Regressamos às 11h45? Sim. Pode ser, vamos a isso. Pode ser? Muito bem. Colegas, então, contamos convosco também para a segunda parte. Vamos avançar logo com o caso 2, no início da segunda parte. Está aqui uma colega a perguntar pela hormona antimileriana. Vamos falar disso ainda na segunda parte, está bem? Por isso, Ana, fica atenta. E vamos agora descansar um bocadinho, esticar as pernas e relaxar. E voltamos já. Até já. Às 11h45 estamos de volta, está bem? Até já. Até já.